O humano recebeu 8 lâminas, salvando uma criança, e acordou diante da Guarda Suprema. O ar tinha gosto de cobre e poeira estelar quando a primeira lâmina atravessou a carne. Um som úmido e horrível que silenciou o caos do mercado de Shilar 4. Tiago não pensou, não calculou probabilidades, nem considerou a fragilidade de sua própria biologia primata diante do aço serrilhado dos assassinos. Ele apenas viu os olhos violeta da pequena criatura arregalados de pavor e se jogou. O impacto foi como ser atropelado por um cargueiro atmosférico. O fôlego expulso de seus pulmões, enquanto seu corpo servia de barreira viva entre a morte certa e a inocência, absorvendo o ódio destinado a outro com a teimosia estúpida que apenas a terra forjava. Não foi apenas um golpe, mas uma tempestade de cortes precisos, desenhados para desmembrar, que encontraram os ossos e músculos densos do humano em vez da pele macia do alvo original. Tiago contou os impactos pelas explosões de dor branca que cegavam sua visão. 3 nas costas, 2 perfurando o ombro, 3 rasgando a lateral do tronco, totalizando 8 sentenças de morte que ele se recusou a assinar. Ele caiu de joelhos, o sangue quente encharcando a túnica da criança que ele protegia, com um abraço de ferro, sentindo a vida esvair-se num fluxo rápido e quente, enquanto o silêncio ao redor se tornava absoluto, pesado como chumbo derretido. A escuridão o engoliu antes que ele ouvisse o clamor das armas caindo, mas a morte, curiosamente, não veio buscá-lo com seu frio habitual. Em vez disso, houve um período de febre e sonhos desconexos, onde vozes guturais cantavam hinos de guerra. Quando a consciência finalmente retornou, trazendo consigo a dor latejante de cicatrizes recém-fechadas, Tiago não encontrou o teto asséptico de uma enfermaria da Federação. Ele abriu os olhos para encontrar pedra negra polida, tochas de chama azul e 12 figuras imensas, blindadas em armaduras cerimoniais que valiam mais que sistemas solares inteiros, observando-o como se ele fosse uma relíquia sagrada recém-descoberta. Antes de continuar essa história, quero saber onde vocês estão ouvindo essa lenda agora. Deixem nos comentários a sua cidade e a hora exata em que leram isso. Se a bravura humana faz seu sangue correr mais rápido, deixe seu like e inscreva-se para que as lendas da Terra ecoem por toda a galáxia. Voltemos à história da humanidade. O mercado de Shilar 4 era conhecido como o Pátio dos Sussurros, um lugar onde mercenários, contrabandistas e nobres exilados trocavam segredos sob o brilho de 3 luas pálidas. Tiago Alves estava ali apenas para consertar os giroscópios de um cargueiro, um mecânico de Minas Gerais com mãos sujas de graxa e uma saudade crônica de casa. Ninguém naquela orla da galáxia esperava nada de um humano, além de reparos baratos ou diplomacia nervosa. Éramos vistos como macios, frágeis, feitos de água e ansiedade. Quando os assassinos Kravek surgiram das sombras, lâminas curvas sedentas de sangue real, a multidão fez o que era sensato. Dispersou-se como fumaça, deixando a pequena herdeira exposta. O ato de Tiago desafiou a lógica de autopreservação que rege a maioria das espécies sencientes, uma falha evolutiva ou um dom divino que os alienígenas nunca conseguiram decifrar nos terráqueos. A biologia humana, repleta de adrenalina e uma capacidade absurda de suportar danos traumáticos temporários, permitiu que ele se mantivesse de pé por segundos preciosos após receber danos que teriam matado um Kravek instantaneamente. Aqueles segundos foram a diferença entre um assassinato político e um milagre sangrento, transformando um ataque furtivo em um espetáculo público de sacrifício que foi transmitido por cada implante ocular presente no mercado. O que Tiago não sabia, enquanto seu sangue formava uma poça escura no pavimento de pedra, era a identidade da criança que tremia em seus braços, protegida pela gaiola de suas costelas quebradas. Ela não era apenas uma nobre, era a última filha da casa de Valhok, uma linhagem de guerreiros que considerava a dívida de sangue a lei mais sagrada do universo. Ao derramar sua vida para manter a dela dentro do corpo, o humano acidentalmente ativou o protocolo do escudo carmesim, um rito arcaico que não era invocado há milênios, obrigando os guerreiros mais letais do setor
a parar em seus próprios corações em reverência. O despertar no Salão de Pedra Negra não foi um resgate médico, mas uma transição para um santuário onde a medicina e a teologia da guerra se misturavam. As figuras ao redor de sua cama de pedra não eram médicos, mas a Guarda Suprema, os pretorianos de Valrock, guerreiros que nunca removiam seus capacetes na presença de seres inferiores. O ar cheirava a incenso de mirra estelar e aço recém-afiado, um aroma que ardia nas narinas e despertava os instintos mais primitivos de luta ou fuga. Tiago tentou se mover, mas seus membros pareciam feitos de chumbo, e cada uma das 8 feridas pulsava em uníssono com as batidas surdas de tambores distantes. Um dos gigantes se moveu, a armadura rangendo com o som de placas tectônicas se ajustando. E a visão foi aterrorizante o suficiente para fazer o coração de Tiago falhar uma batida. O guerreiro não sacou uma arma, mas sim retirou a própria manopla direita, expondo uma mão de pele cinza e escamosa com garras negras, e a colocou sobre o peito enfaixado do humano. Não era uma ameaça, nem um cumprimento. Era um reconhecimento de que a hierarquia do universo havia acabado de ser reescrita naquela sala, e que o mecânico brasileiro não era mais apenas um turista no cosmos, mas algo que aquela raça bélica jamais pensou encontrar em uma espécie tão pequena. A voz que quebrou o silêncio não soava como fala humana. Era o som de pedras de moinho triturando ossos, uma ressonância grave que vibrava no externo de Tiago. O gigante que havia tocado seu peito retirou a mão escamosa e ergueu o queixo, revelando sob o elmo olhos de um amarelo predador, fendas verticais que pareciam enxergar a alma. Ele disse algo numa língua gutural, áspera, que o tradutor universal implantado no ouvido de Tiago demorou a processar, chiando com a complexidade dos fonemas arcaicos antes de entregar a mensagem. A carne é macia, mas o espírito é de adamantio. Ele respira o ar dos vivos contra a vontade da morte. Tiago tentou se sentar, mas o mundo girou em um vórtice de náusea e cores estouradas, o corpo gritando em protesto onde a pele havia sido costurada com tecnologia que ele desconhecia. Ele percebeu que não estava vestindo suas roupas de trabalho sujas de óleo, mas túnicas de seda pesada, tecidas com fios metálicos que mantinham sua temperatura estável. Onde está a menina? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo como lixa velha, seca e dolorida. A pergunta fez os 12 gigantes se retesarem. Uma onda de tensão que percorreu a sala como eletricidade estática antes de uma tempestade. Os guerreiros da Guarda Suprema, acostumados a prisioneiros que imploravam pela vida ou inimigos que cuspiam maldições, pareceram desconcertados pela prioridade do humano. O líder, cuja armadura ostentava marcas de garras e queimaduras de plasma, deu um passo lateral abrindo caminho para uma pequena figura que estava escondida atrás da muralha de pernas blindadas. A criança Valrock, com seus olhos violeta agora limpos do terror cego, caminhou até a cama de pedra com uma solenidade que não pertencia à sua idade, segurando algo com as 2 mãos pequenas. Ela não disse nada, mas estendeu o objeto para Tiago. Era um fragmento de metal retorcido e ensanguentado, a ponta de uma das lâminas que haviam sido extraídas do corpo dele. Para os Valrock, entregar a arma que feriu um guerreiro era o sinal máximo de submissão e reconhecimento de vitória. Um gesto reservado para generais conquistadores. A menina tocou a mão calejada do mecânico com a testa. Um toque frio e reverente, e Tiago sentiu um nó na garganta, percebendo que aquela criança carregava o peso de impérios nos ombros frágeis. Ela vive porque você sangrou, o gigante falou novamente, e desta vez havia algo próximo de curiosidade na voz profunda. Nossa biologia exige placas ósseas, escamas, armaduras de densidade molecular. Vocês, humanos, vocês caminham pelo universo envoltos apenas em pele fina e água. Ele apontou para as bandagens que cobriam o torso de Tiago. Receber 8 lâminas do vazio e não perecer é matematicamente improvável. Fazê-lo por uma estranha é culturalmente impossível para qualquer espécie racional. O que você é, Tiago de Minas? O mecânico riu. Uma tosse fraca que doeu nas costelas recém-coladas.
e olhou para o teto abobadado onde constelações desconhecidas eram pintadas com pedras preciosas. Eu sou só um cara que conserta coisas que quebraram, ele murmurou, a mente vagando para o cheiro de café e pão de queijo que parecia estar a anos-luz de distância. A simplicidade da resposta pareceu irritar e fascinar os gigantes na mesma medida, como se ele tivesse respondido a um enigma complexo com um encolher de ombros. A sala de pedra, iluminada apenas pelas tochas azuis, começou a vibrar levemente, não por causa de máquinas, mas pelo passo ritmado de alguém se aproximando pelo corredor externo. Os 12 guardas, que até então pareciam estátuas invulneráveis, imediatamente bateram os punhos nos peitos blindados, um som de trovão metálico, e baixaram as cabeças. A atmosfera mudou de curiosidade cautelosa para um temor reverente, o ar ficando mais denso, carregado com a gravidade de uma autoridade absoluta que estava prestes a entrar. As portas duplas, feitas de um metal negro que parecia absorver a luz, abriram-se sozinhas, deslizando sem som sobre trilhos magnéticos. Pela fresta entrou um vento frio e o cheiro de ozônio, seguido por uma figura alta, muito mais alta que Tiago, envolta em mantos que pareciam feitos de sombra líquida. Não era um soldado, mas a presença dela irradiava mais perigo do que todos os 12 guardas somados. Era um poder antigo, calculado, que não precisava de armas para matar. Tiago sentiu o instinto primitivo de seu cérebro reptiliano gritar para ele se esconder, mas o corpo quebrado não obedecia, deixando-o exposto ao escrutínio da recém-chegada. Ela parou ao pé da cama, seus olhos violeta, idênticos aos da criança, mas endurecidos por séculos de guerra e política, varrendo o humano como se ele fosse um mapa de batalha. Então, ela disse, a voz suave como veludo sobre uma lâmina, este é o primata que envergonhou minha guarda de elite ao fazer o trabalho deles melhor do que eles. A mulher ergueu a mão, e as luzes das tochas diminuíram, focando toda a atenção no leito de pedra onde o humano jazia vulnerável. Ela não olhou para os guardas nem para a criança, apenas para as cicatrizes sob as bandagens de Tiago. 8 golpes, ela sussurrou, e o número pairou no ar como uma sentença. 8 vidas. Você entende o preço do que comprou com sua carne, humano? Você não salvou apenas uma vida hoje. Você comprou uma guerra. A imperatriz de Valrock, matriarca Katara, não era alguém que visitava a enfermaria. A enfermaria ia até ela, ou os feridos eram descartados se não pudessem mais servir. Sua presença ali, naquele santuário de cura e pedra, era um evento sísmico que fazia os sensores cardíacos de Tiago dispararem no monitor ao lado da cama. Ela se moveu com uma elegância predatória. As garras das mãos, adornadas com anéis de platina, roçando levemente o lençol que cobria as pernas do humano. Um teste sutil de seus reflexos e nervos. Eu não comprei nada, senhora, Tiago respondeu, o português saindo automático antes que ele pensasse em adaptar a linguagem para algo mais formal. O tradutor converteu para a língua deles, mas a entonação cansada e honesta permaneceu. Vi uma criança na mira de uma faca. Na minha terra, a gente não faz conta de matemática nessas horas. A gente pula. A audácia de falar sem permissão fez um dos guardas rosnar baixo, mas Katara ergueu um dedo, silenciando o gigante instantaneamente. Ela se inclinou, o rosto alienígena a centímetros do dele, e Tiago pôde ver as microcicatrizes que cruzavam a pele cinza dela, mapas de duelos antigos e tentativas de assassinato. Instinto de preservação de rebanho. Ela analisou. Fria, clínica. Típico de espécies de ciclo curto. Vocês vivem tão pouco que a morte não os assusta como deveria. Havia um desprezo velado, mas também uma inveja indisfarçável na forma como ela falava sobre a mortalidade humana, como se fosse um superpoder bizarro. Katara pegou o braço de Tiago, virando-o para inspecionar o local onde uma das lâminas havia atravessado o bíceps, agora uma linha vermelha e inchada. Os Kravek, que atacaram minha neta, usam lâminas embebidas em neurotoxinas que paralisam o sistema nervoso de um Valrock em segundos. Seu sangue, no entanto, ele ferveu o veneno. Seu metabolismo acelerado, sua febre de mamífero,
queimou a toxina antes que ela parasse seu coração. Ela soltou o braço dele como se fosse um artefato raro. Você é um forno biológico. Tiago tentou processar a informação enquanto a dor latejava, uma lembrança constante de que ele ainda estava vivo. Então eu posso ir embora? Ele perguntou esperançoso, ignorando a grandiosidade do momento. Tenho um cronograma. O cargueiro parte em 2 ciclos solares e meu chefe vai descontar do meu pagamento se eu não... A risada da imperatriz cortou sua fala, um som seco e cortante que não demonstrava alegria, mas incredulidade. Ir embora? Ela se endireitou, e sua sombra pareceu crescer na parede de pedra. Você derramou sangue real sobre seu próprio corpo para proteger a linhagem. Pela lei de ferro, seu sangue e o dela agora estão misturados na memória do universo. Se você partir, a dívida não paga amaldiçoará meu império com vergonha eterna. Ela gesticulou para os guardas. Você não é um prisioneiro, humano Tiago. Você é um monumento vivo. E monumentos não caminham para fora dos portões. A criança, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente novamente e puxou a barra do manto da avó. Katara olhou para baixo e, por uma fração de segundo, a máscara de gelo derreteu, revelando uma avó preocupada, antes de voltar a ser a imperatriz. Ele ficará nos aposentos do Lótus de Aço, ela decretou. Terá os melhores curandeiros e o alimento que sua biologia estranha exigir. E quando estiver curado, ele responderá ao conselho de guerra. Conselho de guerra? Tiago ecoou, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com a temperatura da sala. Eu sou mecânico, não soldado. Eu conserto giroscópios e conversores de fluxo. Eu não sei lutar guerra de ninguém. A ideia de ser arrastado para um conflito interestelar por causa de um ato impulsivo era o tipo de ironia que o universo adorava pregar. Você já lutou a primeira batalha. Katara respondeu, virando-se para sair, seus mantos girando como fumaça. E venceu contra 8. O conselho não vai te julgar por crimes, humano. Eles vão querer saber como replicar o que você fez. Eles vão querer saber se a sua espécie pode ser forjada. Ela parou na porta sem olhar para trás. Descanse. A cura Valrock é dolorosa, mas rápida. Você vai precisar de todas as suas forças. Quando as portas se fecharam, o líder da Guarda Suprema se aproximou novamente. Ele não parecia mais um monstro ameaçador, mas um colega de trincheira avaliando um recruta promissor. A matriarca gosta de você, ele disse, o que para Tiago soou absurdo dada a frieza do encontro. Se ela não gostasse, teria mandado dissecar seu corpo para entender a resistência ao veneno. Você tem sorte, Tiago de Minas, ou talvez seja maldição. A cura mencionada pela imperatriz não foi um descanso em lençóis macios. Foi uma reconstrução brutal. Os curandeiros Valrock usavam biogel que ardia como fogo líquido, estimulando as células a se dividirem em velocidade frenética, costurando músculo e pele em horas, o que levaria meses na terra. Tiago passava os dias trincando os dentes, suando frio, enquanto seu corpo era forçado a se curar na marra, uma tortura necessária que o deixava exausto e faminto, devorando rações de proteína densa que tinham gosto de terra e metal. No terceiro dia, ele já conseguia ficar de pé. No quinto, caminhava pelos corredores do Palácio Fortaleza, sempre escoltado por 2 membros da Guarda Suprema que agora o tratavam com uma deferência bizarra, abrindo portas e afastando servos curiosos. Eles o levaram não para jardins ou bibliotecas, mas para as forjas e os hangares, percebendo instintivamente que o humano ficava inquieto sem ter o que fazer com as mãos. O cheiro de óleo queimado e solda foi o primeiro conforto real que Tiago sentiu em dias. Ele parou diante de um tanque de assalto antigravitacional que estava sendo desmontado por técnicos Valrock. Eles discutiam, frustrados, sobre um oscilador de plasma que não alinhava. Tiago observou por 5 minutos, a coceira nas mãos ficando insuportável. O fluxo está invertido no relé secundário, ele disse apontando. Os técnicos o olharam com desdém, mas o guarda que o escoltava rosnou uma ordem. Com relutância, deram-lhe uma ferramenta. Em 3 minutos, o motor roncou com uma harmonia perfeita.
Aquele pequeno concerto mudou a dinâmica no palácio mais do que suas feridas. Para os Valrock, a guerra era arte e a manutenção das armas era sagrada. Ver o escudo humano tratar uma máquina complexa com a mesma intuição com que salvou a herdeira elevou seu status de curiosidade biológica para sábio técnico. Eles começaram a trazer coisas para ele: rifles de pulso emperrados, comunicadores antigos, até brinquedos mecânicos da realeza. Tiago consertava tudo, feliz por ter uma função além de ser o mártir que sobreviveu. Em uma tarde, enquanto ajustava a mira ótica de um atirador de elite, o líder da guarda, cujo nome Tiago descobriu ser Vror, sentou-se ao lado dele. 8 marcas, Vror disse, apontando para o peito de Tiago, onde as cicatrizes agora eram linhas pálidas e duras. Na nossa cultura, o 8 é o número do infinito e do caos. Receber 8 lâminas é aceitar o caos no próprio corpo e contê-lo. Você não é mais apenas humano para nós. Você é um Kor-Ta, aquele que carrega o aço dentro da pele. Tiago limpou a graxa das mãos em um pano. Na minha terra, 8 é só um número par depois do 7, Vror. E essas cicatrizes só significam que eu fui lento demais para desviar. Ele tentava manter a humildade, mas percebia que não adiantava. Eles precisavam de mitos, e ele era o quadro em branco onde projetavam suas lendas. Vror riu, um som que parecia pedras rolando numa caverna. Sua modéstia é irritante, mas eficaz. Mantém seus inimigos confiantes até ser tarde demais. Naquela noite, o sono de Tiago foi interrompido não pela dor, mas por um silêncio repentino. O zumbido constante dos escudos de energia do palácio havia cessado por uma fração de segundo. Uma falha que apenas um ouvido treinado de mecânico perceberia. Ele se sentou na cama, o coração disparando. Não havia alarmes, não havia gritos. O palácio dormia na segurança de sua invencibilidade percebida. Mas Tiago sabia o que uma falha daquelas significava: sabotagem. Ele se levantou vestindo apenas a calça da túnica e pegou a única arma que tinha no quarto. Uma chave inglesa pesada de liga de titânio que ele havia esquecido de devolver à oficina. Ele caminhou até a porta e a abriu silenciosamente. O corredor estava vazio, exceto pelas sombras que pareciam se alongar de forma antinatural. O instinto que o fez pular na frente da lâmina dias atrás agora gritava que a lâmina estava vindo novamente, mas desta vez não para a criança. Ao dobrar a esquina do corredor que levava aos aposentos da herdeira, Tiago viu. 2 guardas da Guarda Suprema estavam caídos, suas armaduras intactas, mas com pequenos orifícios fumegantes na base do pescoço. E sobre eles, uma figura camuflada ajustava um dispositivo na porta do quarto da menina. O sabotador não era um Kravek. A tecnologia e a furtividade eram diferentes. O inimigo já estava dentro dos muros, e Tiago era o único obstáculo acordado entre o assassino e a porta. Ele apertou a chave inglesa na mão, sentindo o peso frio e reconfortante do metal. Ele não tinha armadura, não tinha treinamento militar e ainda sentia pontadas agudas onde fora costurado. Mas ele tinha o elemento surpresa e a teimosia absurda de quem se recusa a morrer ou deixar morrer. Ele não gritou para alertar o invasor. Ele apenas correu, seus pés descalços silenciosos na pedra, pronto para testar se sua sorte resistiria a um segundo round. A distância entre Tiago e o assassino era de 10 metros de pedra fria. Um espaço que o mecânico cobriu não com a graça de um guerreiro, mas com a explosão desesperada de quem foge de um incêndio. O sabotador, focado na fechadura eletrônica complexa, girou tarde demais. A camuflagem ótica tremeluziu, revelando uma silhueta encouraçada e ágil, mas a tecnologia furtiva não foi projetada para lidar com a física bruta de uma ferramenta industrial. A chave inglesa de titânio desceu num arco desajeitado, colidindo com o capacete do invasor com o som de um sino rachado tocando no fundo de um poço. O impacto não penetrou a armadura, mas a força cinética foi suficiente para atordoar o alvo e cancelar o hack da porta. O assassino sibilou, um som digital distorcido, e sacou uma lâmina de energia curta que zumbia como um enxame de vespas irritadas. Tiago não recuou.
Ele sabia que se desse espaço, morreria fatiado. Ele usou a única tática que conhecia de brigas de bar e acidentes de trabalho: encurtar a distância e tornar tudo feio. Ele se jogou contra o oponente, prendendo o braço armado do assassino com o cabo da chave inglesa, usando o peso do próprio corpo como alavanca. O cheiro de ozônio da lâmina queimava o ar perto de seu rosto, e ele podia sentir o calor do plasma chamuscando seus cílios enquanto lutavam no chão de pedra. "Alarme!" Tiago gritou, sua voz ecoando pelos corredores vazios, rouca e desesperada. O assassino tentou dar uma cabeçada, mas o capacete bateu na testa de Tiago, abrindo um corte superficial que encheu seus olhos de sangue. Cego de um olho e grunhindo de esforço, o brasileiro fez o impensável. Em vez de tentar golpear, ele enfiou a ponta cônica da chave inglesa na junta do pescoço da armadura, onde a blindagem era flexível. Ele girou a ferramenta como se estivesse desaparafusando uma válvula teimosa de um motor superaquecido, buscando alavancar a placa de proteção para expor a carne ou os circuitos por baixo. O assassino gritou, um som orgânico agora, e a lâmina de energia se apagou quando ele perdeu a concentração. Mas Tiago não parou. A adrenalina, aquela velha amiga da espécie humana, inundava suas veias, mascarando a dor das 8 cicatrizes antigas que ameaçavam se abrir novamente. Ele sentiu a armadura ceder, o metal rasgando sob a pressão da alavanca improvisada. Foi nesse momento de impasse violento, com os dois rolando no chão numa confusão de membros e xingamentos em português, que as luzes do corredor explodiram em brilho máximo e o som de botas pesadas fez o chão tremer. Vror e sua escolta viraram a esquina como uma avalanche de cerâmica e ódio. Não houve perguntas nem hesitação. O líder da Guarda Suprema viu o humano ensanguentado lutando sobre o sabotador e entendeu a cena em um milissegundo tático. Com um movimento fluido, Vror chutou a arma caída para longe e ergueu o assassino pelo pescoço com uma única mão, tirando-o de cima de Tiago como se fosse uma boneca de pano. O mecânico rolou para o lado, ofegante, segurando sua chave inglesa como um talismã sagrado, enquanto Vror esmagava o capacete do invasor até ouvir o estalo úmido de rendição definitiva. A porta do quarto da herdeira se abriu. A pequena Valrock estava lá, esfregando os olhos, segurando um animal de pelúcia alienígena. Ela olhou para o gigante Vror, segurando o traidor inconsciente, e depois para Tiago, que estava sentado no chão, limpando o sangue da testa com a manga da túnica. A menina não chorou. Ela caminhou até o humano, ignorando a violência ao redor, e ofereceu a mão pequena para ajudá-lo a levantar. Tiago aceitou, sorrindo com os dentes sujos de vermelho. "Tudo certo, pequena. Só um problema de encanamento", ele mentiu, tentando proteger a inocência que restava nela. Mais guardas chegaram cercando a área. Quando removeram o capacete destroçado do assassino, um suspiro coletivo de horror percorreu o corredor. Não era um inimigo externo. As marcas faciais e a crista craniana indicavam um membro de uma casa nobre rival, um primo distante da própria imperatriz. A traição vinha de dentro, de sangue azul. Vror olhou para Tiago com um respeito novo, profundo e terrível. O humano não tinha apenas detectado uma falha técnica nos escudos. Ele tinha farejado a podridão política que os sensores de alta tecnologia ignoraram. A imperatriz Katara chegou momentos depois, seus olhos varrendo a cena, com a fúria fria de uma supernova contida. Ela viu o parente traidor algemado, a porta intacta de sua neta e o humano apoiado na parede, girando a chave inglesa nos dedos nervosos. Ela parou diante de Tiago, ignorando seus próprios generais. "Você luta sem honra, humano", ela disse, observando a forma bruta como ele havia forçado a armadura do oponente. "Você luta como um animal encurralado que usa pedras e dentes." Tiago deu de ombros, a adrenalina baixando e dando lugar a uma exaustão tremenda. "Honra é bonita em desfile, majestade. Mas para manter criança viva, eu prefiro eficiência. Se eu tivesse um maçarico, teria sido mais rápido." A resposta chocou os cortesãos presentes, mas Katara soltou uma risada curta, um som que gelou a espinha dos traidores escondidos nas sombras. "Eficiência", ela repetiu, saboreando a palavra. "Talvez seja isso que falte ao meu império. Excesso de cerimônia e falta de..."
Gambiarra. Naquela madrugada, ninguém voltou a dormir. O palácio entrou em confinamento total. Tiago foi levado não para a enfermaria, mas para a sala do trono. Ele caminhou mancando, recusando a maca, a chave inglesa ainda presa ao cinto improvisado de sua túnica. Ele não sabia, mas ao usar uma ferramenta de conserto para desmantelar um assassino de elite, ele havia acabado de fundar, acidentalmente, uma nova escola de combate dentro da doutrina Valhalla, o caminho do ferro quebrado. A sala do trono era um anfiteatro de obsidiana onde a acústica era projetada para amplificar a verdade e esmagar mentiras. Tiago estava no centro, sozinho, sob um feixe de luz que parecia pesar toneladas. Nas arquibancadas circulares, centenas de nobres, generais e almirantes da frota Valhalla observavam em silêncio absoluto. A imperatriz estava sentada no trono alto, a criança herdeira ao seu lado. O traidor já havia sido executado. Agora, restava resolver o problema humano. Tiago de Minas, a voz da imperatriz preencheu o espaço, vindo de todos os lados. Você derramou sangue 2 vezes pela casa de Valhalla. A primeira por instinto, a segunda por vigilância. Nossas leis são claras sobre dívidas de vida, mas não há precedente para uma espécie que não entende o conceito de vassalagem. Ela se inclinou para a frente. O que você quer? Ouro, planetas, o comando de uma legião? Peça, e a galáxia tremerá para lhe dar. Tiago olhou para as próprias mãos. Elas estavam cicatrizadas, calejadas, unhas sujas de graxa e sangue seco. Ele pensou em poder. Pensou em voltar para a terra como um rei. Mas então olhou para a menina. Ela estava segura, mas o universo ao redor dela era um ninho de víboras. Se ele partisse, quem ouviria o zumbido errado nos escudos? Quem pularia na frente da próxima lâmina sem calcular as chances? Ele suspirou, sentindo o peso da responsabilidade que não pediu, mas que agora era sua. Eu não quero planetas, Majestade. Eu não saberia o que fazer com eles e, provavelmente, quebraria a economia em 1 semana, ele disse, e alguns risos nervosos ecoaram. Eu quero acesso às suas oficinas. Quero peças, ferramentas e permissão para modificar o que eu achar que está prestes a falhar. E ele hesitou, olhando para Vror, que estava de guarda ao lado do trono. Quero que a Guarda Suprema aprenda a olhar para onde as máquinas quebram, não só para onde o inimigo ataca. O silêncio que se seguiu foi de incredulidade. Ele recusara um reino para se tornar o zelador glorificado do Império? Mas Katara sorriu, e foi um sorriso verdadeiro, predador e satisfeito. Você pede trabalho em troca de heroísmo. Isso é estranhamente nobre. Ela se levantou e desembainhou sua espada cerimonial. Então que assim seja, mas você não fará isso como servo. A partir de hoje, a Guarda Suprema terá 13 membros, e o 13º não portará espada. Vror desceu os degraus do trono, carregando uma caixa longa de metal. Ele se ajoelhou diante de Tiago e abriu a tampa. Dentro não havia uma arma de plasma ou uma lâmina de monomolecular. Havia um cinto de ferramentas forjado no mesmo metal das armaduras reais, cada chave, alicate e sonda, brilhando com runas de poder gravadas a laser. No centro, havia um espaço moldado perfeitamente para sua velha chave inglesa de titânio. Receba o manto do artífice, Vror trovejou. Você é o Cortamek, o guardião da engrenagem. Enquanto as paredes de Valhalla estiverem de pé, você será o alicerce que as impede de rachar. Tiago pegou o cinto, sentindo o peso solene do equipamento. Ele colocou sua chave inglesa no coldre, e o som do metal encaixando foi o único juramento necessário. Ele não precisava de palavras bonitas. Ele tinha trabalho a fazer. Nos meses seguintes, a rotina do palácio mudou. Os guardas começaram a aprender noções básicas de engenharia. Tiago ensinou que uma armadura limpa é boa, mas uma armadura com servos bem lubrificados é viva. Ele criou protocolos de segurança que pareciam paranoia para os alienígenas, mas que impediram 3 outras tentativas de sabotagem antes mesmo de começarem. A gambiarra tornou-se uma disciplina tática, a arte de resolver problemas impossíveis com recursos insuficientes sob pressão extrema.
A herdeira, crescendo sob a tutela da avó e a proteção do mecânico, aprendeu algo que nenhum outro governante Valhok jamais soube: compaixão e curiosidade. Ela passava horas na oficina, suja de óleo, aprendendo como as coisas funcionavam por dentro. Tiago contava histórias da terra de Minas Gerais, de montanhas de ferro e de um povo que ria na cara da adversidade. Ele plantou sementes de humanidade no coração de um império de guerra. E assim, o humano que só queria consertar um giroscópio acabou consertando a alma de uma civilização. Ele nunca voltou para a Terra, mas a Terra foi até ele. Mercadores humanos começaram a ser bem-vindos nos portos Valhok, não como presas fáceis, mas como primos distantes e engenhosos do grande artífice. A reputação da humanidade mudou de frágil para perigosamente criativa. Séculos depois, quando a Imperatriz da Paz Galáctica, aquela mesma menina de olhos violeta, faleceu de velhice em sua cama, o Império Valhok entrou em luto. Em sua tumba, ao lado das armas lendárias de seus ancestrais, foi colocada uma relíquia estranha, protegida por um campo de estase eterno. Uma chave inglesa de titânio, gasta pelo uso, com a inscrição Ordem e Progresso, quase apagada no cabo. Dizem que o espírito de Tiago ainda caminha pelos corredores da cidadela. Os novos recrutas da guarda juram que nas noites mais silenciosas, quando os sistemas de suporte de vida falham ou os escudos oscilam, ouve-se um suspiro impaciente e o som metálico de uma ferramenta batendo num tubo, seguido pelo zumbido suave de tudo voltando a funcionar perfeitamente. A lenda do humano das 8 lâminas tornou-se o aviso definitivo para qualquer raça que pensasse em subestimar os terráqueos. Nós podemos sangrar fácil e podemos não ter garras ou escamas, mas quando decidimos que algo ou alguém não vai quebrar sob nossa vigia, nem a morte tem coragem de discordar. Fim da transmissão. Gostou dessa história? Quer ver mais lendas da humanidade ecoando pelas estrelas? Diga qual o próximo título e eu o forjarei.